Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde. Afinal de contas, a pandemia continua, nós estamos vendo no noticiário números cada vez piores de mais infectados, mais óbitos, infelizmente. Então, nós temos que seguir todas aquelas recomendações, nós temos que fazer a nossa parte. Então, você tem que lavar bem as mãos, você tem que utilizar álcool gel e você tem que praticar o distanciamento social, ou seja, tem que ficar na sua casa. E sempre que você sai da sua casa, tem que utilizar a máscara. Não saia de casa sem a máscara. Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que nesses dois QR Codes aqui ao lado, você acessa as nossas redes sociais. Então, você aponta a câmera do seu celular para esses QR Codes e segue a gente. Vocês sabem também que nesse WhatsApp aqui você manda o seu trabalho audiovisual. Então você faz a trend do TikTok, manda pra gente, faz a recriação da foto antiga, manda pra gente, faz o efeito clone, manda pra gente, ok? Nesse WhatsApp. Por que você tem que mandar? Para eu poder avaliar, para eu poder ver o seu entendimento sobre o assunto, se você está acompanhando a aula, se você está conseguindo entender o que eu estou passando e desenvolver em cima desses trabalhinhos, ok? Então faz e manda aqui pra gente. E você sabe que se você não é inscrito em nosso canal, você tem que se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e dar aquele joinha, né? Meus amigos, estou aqui ao lado no nosso canal, no canal Portal Aba Digital, para lembrar a vocês que nas playlists você encontra as playlists de todos os professores, tanto da Andressa, minha playlist, da Tarsila, da Stephanie, do Cássio, da Kátia, do Ricardo, da Ana, da Carol, do Thiago e também da Cultura Digital para a Terceira Idade. Então, nas nossas playlists você acompanha divididinho a aula por professor, por faixa etária, por núcleo. Tudo bem? Então acessa e acompanhe todas as aulas. Vamos lá, vou fechar aqui o nosso canal, porque eu estou com um shortcut aqui aberto, porque eu quero falar hoje sobre animação. Eu quero introduzir o assunto animação com vocês. Veja bem, quando nós vamos animar digitalmente algo, nós temos que saber e entender como funciona um carinha da edição chamado keyframe. Keyframe, ou quadro-chave em português. Então, o keyframe, o quadro-chave, é o carinha importante para nós animarmos qualquer coisa que seja dentro da edição de vídeo. Mas calma, nós vamos entender e praticar uma animação 2D, tá? Por que 2D? Porque a animação 3D requer outros tipos de software e de um maquinário muito mais potente, ou seja, um computador mais robusto, com características melhoradas para desenvolver uma animação 3D. É algo muito mais pesado, então precisa ter um maquinário mais forte para desenvolver isso. Então, vamos entender e vamos praticar a animação 2D, ok? O que seria esse quadro-chave, esse keyframe? Veja bem, quando você tem um elemento na sua tela, deixa eu pegar aqui, vamos supor aqui, quando você tem um elemento na sua tela, para você dizer que esse elemento no vídeo vai sair de um lado para outro, você tem que mostrar para a máquina, para o computador, para o software, o que ele vai fazer. Então, se o movimento dele é lateral, se ele sai do ponto A e lateralmente ele vai para o ponto B, você tem que marcar quadros-chaves dizendo que nesse quadro-chave ele tem essa posição e mais para frente na sua timeline você tem um outro quadro-chave nessa posição. Então aí a máquina entende que tem uma animação para realizar. Então ela sabe que naquele tempo X você marcou o quadro-chave com as características de posição na tela tal, e no tempo Y você tem um outro quadro-chave com especificações de posição na tela de outro número, ok? E esses quadros-chaves, eles podem ser em todas as características desse vídeo. Então, por exemplo, você vai marcar um quadro-chave se você quiser mudar a posição dele, seja em qualquer canto da tela. Você vai marcar um quadro-chave para dizer a opacidade, a transparência desse arquivo em determinado tempo. Você vai marcar um quadro-chave
para mostrar o tamanho desse elemento no tempo X, no tempo Y. Você vai marcar um quadro-chave para especificar o formato dele. Então, os quadros-chaves, os keyframes, são o segredo, são esses elementos que vão realizar a animação dentro do vídeo, ok? Para entender melhor, eu vou demonstrar aqui no Shotcut para você entender esse quadro-chave, esse keyframe, tudo bem? Vamos lá! Então aqui eu estou com duas linhas de vídeo, né? Sem áudio nenhum, que eu só vou mostrar em vídeo como funciona esse keyframe, esse quadro-chave. Nessa primeira imagem, ela é só um BG, um background, né? Um fundo para a gente enxergar melhor. Então eu vou deixar aqui em 30 segundos. E outra imagem, outro elemento é um guarda-sol de frevo, né? Aquela sombrinha de frevo. Se você não conhece, essa é a sombrinha que o pessoal dança frevo, principalmente lá na região Nordeste. Então eu peguei esses dois elementos e eu vou animar essa sombrinha de frevo, ok? Para não ficar essa tarja preta aqui no vídeo, eu vou então ajustar a proporção desse background. No Shotcut, como você faz isso? Tudo que você vai realizar de mudança nesse vídeo é adicionando um filtro. Então, na abinha do filtro aqui, com o quadro, a linha do background selecionada, eu vou adicionar um filtro e vou adicionar o filtro tamanho, posição e girar. E aí, com o filtro de tamanho, posição e girar, eu vou vou ampliar um pouco mais para preencher toda essa tela. Então, eu venho aqui do lado e vou aumentando aos pouquinhos para preencher isso. Pronto, preencher na totalidade, não tenho mais aquelas tarjas pretas ao lado, que acaba ficando um pouco mais feio, né? Então, tudo preenchido. Vamos agora na sombrinha de frevo. Então, aqui na timeline, nós temos de 0 até 30 segundos de uma imagem fixa, sem mexer, sem fazer nada. Olha só aqui em cima, ó, quadro-chave. Tá vendo esse carinha aqui? Quadro-chave. Se você não estiver enxergando ele aí no seu Shotcut, no seu computador, nós vamos aqui em cima em visualizar, ó, e aí você tem quadros-chaves. Então, se ele não estiver aparecendo, basta você vir em visualizar e clicar em quadro-chave, que vai aparecer esse quadradinho aqui, né, esse espaço do quadro-chave, que é onde você vai ter a visualização desses pontos para mudança da característica dessa imagem. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer nessa sombrinha de frevo? Eu vou dizer que ela vai começar de um lado da tela e ela vai andar até o outro lado da tela, ok? E vou diminuir um pouco de tamanho porque está muito grande, então eu vou só diminuir de tamanho e a gente vai fazer essa animação para ela sair de um lado e vir para o outro, ok? Então vamos lá. Novamente, tudo que você quer aplicar no vídeo, você tem que adicionar um filtro. Então, com o frevo selecionado, né, a sombrinha de frevo selecionada aqui na timeline, eu vou em filtro e vou adicionar um novo filtro. E vou também fazer a adição do tamanho, posição e girar desse filtro. Ok? Perceba que ao lado desses carinhas aqui, ó, posição, tamanho, ampliar, você tem um reloginho, tá vendo? E embaixo do rotação, quer dizer, ao lado do rotação, você tem um outro reloginho. Esse reloginho é o que marca o quadro-chave. Então, se você quiser alterar o tamanho, a posição ou ampliar este elemento, o quadro-chave para você adicionar é desse carinha, ok? Se você quiser alterar em quadro-chave a rotação desse carinha, é este logo abaixo do lado da rotação. Então, cada quadro-chave vai ser de uma característica. Então, primeiramente, eu vou colocar lá minha linha do tempo, a minha agulha, lá no comecinho, lá no 0, ok? E aí eu vou começar a ajustar o que eu quero. Então, por exemplo, o tamanho dele eu vou reduzir um pouco. Eu posso mudar tanto o tamanho quanto essa parte de ampliação. Então eu vou dizer que eu quero ele em 50%, ok? Então o tamanho dele é 50% menor do que é ele inicial. Agora eu vou colocar ele lá para o canto da tela. Então eu posso trazer ele aqui para o canto ou modificar aqui um por um.
tá? Então você pode tanto clicar e segurar ele e levar para onde você quer, quanto modificar aqui nas setinhas. Então eu vou deixar ele bem coladinho aqui no canto. Já menos 30. Com o tamanho que eu quero. E aí eu vou clicar no reloginho do quadro-chave. Então eu marquei o quadro-chave. Repara que ele ficou azul, ó. Se ele não tiver selecionado, ó, isso irá tá. Ok, ó. Sem nada selecionado, sem nenhum quadro-chave colocado, ele está assim, sem tarja nenhuma. Quando você adiciona, ele cria essa marquinha azul, então ele indica que você adicionou um quadro-chave e aqui embaixo apareceu essa bolinha do quadro-chave, ok? Com isso marcado, eu estou dizendo que nesta posição da agulha, a posição, o tamanho e a ampliação dele é essa. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar a minha agulha lá na linha do tempo, lá para o final, lá em 30 segundos, ó. Vou deixar em 30 segundos. E aí eu vou mudar a posição dele. Então eu vou pegar ele e vou mudar a posição dele e vou levar lá para o outro lado. Ok? Eu vou marcar um quadro-chave aqui? Não, porque eu já disse daquela primeira vez que vamos alterar os quadros-chaves desse cara. Quando eu jogo esse elemento nesse tempo do tempo, ele já considera a alteração. Então agora eu tenho já a animação dele saindo de um lado para o outro. Ó. Então, no tempo 0, ele começa lá e conforme vai passando o tempo, ele está indo lá para aquela marcação do outro quadro-chave. Então, desse jeito, você está modificando a sua sombrinha de frevo nesse tempo. Aí a questão de tempo de ajuste você vai realizando. Mas é para você entender como funciona esse quadro-chave, como funciona uma animação. Pois bem, eu já tenho a sombrinha saindo de um lado e indo para o outro. O que eu posso adicionar mais? Olha só, se é uma sombrinha e ela sai de um lado para o outro, ela não vai assim como uma esteira. Ela vai rolando, não é? Ela sai de um lado para o outro, ela vai rolando, igual uma bola, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai voltar lá no ponto da primeira marcação do quadro-chave, onde está no ponto inicial. E aí eu vou adicionar uma rotação. Olha só, marquei a rotação, ele está aqui no 0, ok. Vou lá para o outro ponto, quando ele chega, e vou mudar a rotação dele. E então agora eu tenho essa sombrinha, além de ir de um lado para o outro, ela está indo de um lado para o outro, rolando. Ok? Então assim você tem uma movimentação mais natural do objeto dessa sombrinha. Legal? Então, a animação 2D, a animação em vídeo funciona dessa maneira. É claro que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, mais complexas de realizar, conforme você vai aumentando o grau de animação desses objetos. Por exemplo, se você tiver um bonequinho no seu vídeo lá e você quer animar ele andando, isso significa que você vai ter que animar diversas partes desse boneco. Então, por exemplo, você vai ter que estar com esse objeto separado de uma perna, de outra perna, de tronco, cabeça, braços e braços. Porque se você for fazer ele andando, significa que em um quadro você vai ter que colocar esta perna para frente, certo? Com um braço para frente, o outro abaixado. No outro quadro-chave você vai ter que fazer a inversão disso, certo? Então, quadro a quadro, cada quadro-chave você vai ter que dizer qual a posição da perna é para que ele faça este movimento. Além disso, desse movimento da perna, você vai fazer que quadro-chave por quadro-chave a posição dele na tela, porque ele não vai estar andando parado, a não ser que seja essa a intenção, claro. A não ser que ele esteja fazendo um moonwalk no Michael Jackson, ele vai estar mexendo as pernas sem sair do lugar. Então, cada quadro-chave de cada característica você vai marcar e dizer qual é essa característica
para realizar essa animação. Você poderia modificar o tamanho também dele, então vamos supor, quando ele chega aqui no meio da sua tela, ele vai ter um tamanho maior, então ele vai ter o tamanho de 150%, por exemplo. Então significa que ele vai sair daquele ponto inicial na posição 0, com tamanho 0 e rotação 0, ele vai sair daquela posição, vai andar até chegar a esse meio com um tamanho maior, uma rotação X, com a posição X, e depois ele vai diminuir para chegar no outro ponto, porque eu marquei naquele ponto como 150% e no outro ele está marcado como a posição 50%. Então ele sai de 50 para 150 para 50 novamente. Então você tem essa alteração nessa animação. Ok? Deu para entender o básico, a introdução do que seria animação em vídeo? Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois, ok? Na próxima aula eu vou trazer mais aplicações de quadro-chave para a gente ir cada vez mais ampliando o nosso conhecimento dentro do audiovisual. Legal? Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, pode mandar no WhatsApp da aba também, mande seus trabalhinhos, suas produções audiovisuais, que eu estou esperando. Ok? Continua se cuidando, um grande abraço e tchau!